Muito bem, galerinha. É o seguinte, vamos começar aqui mais uma aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar sobre cálculo algébrico, certo? Cálculo algébrico. Vamos começar aqui a aula de hoje. Eu só tenho alguns exemplos, fazer uma introdução aqui para vocês. O que seria esse cálculo algébrico, né? É o nosso novo assunto aqui que a gente vai trabalhar, né? Mais ou menos. Ele começa a ser difundido no 8º ano do ensino fundamental, né? A gente vai falar um pouco dele hoje, certo? Bem, eu destaquei aqui para vocês logo a questão das expressões algébricas. Essa palavra algébrica, né? Ela vem de álgebra, vem de letras. Olha só, eu sei que vocês já viram algumas expressões matemáticas que aparecem em números e aparecem em letras. E talvez vocês fiquem um pouco intrigados se perguntando assim, mas por que letra? Por que eu vou como é que eu vou somar letra? Porque vocês já viram um pouco disso no 7º ano também. E a gente vai relembrar um pouco disso agora no início das expressões algébricas. Então aqui, como diz, aqui nesse capítulo, eu destaquei aqui algumas imagens aqui para vocês. Vamos ampliar o nosso estudo a respeito de expressões algébricas. E ele dá aqui o conceito do que é uma expressão algébrica. Aqui está dizendo o quê? É aquela que tem apenas letras ou números e letras. Ela pode ter só letras e tem também números e letras. Olha só, vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiramente, foi destacado aqui a letra A e a letra B para falar sobre expressões algébricas com duas situações, através dessa figurinha que nós estamos vendo aqui. A gente sabe que essa figura aqui é um retângulo e ele está representando a medida da base desse retângulo aqui, ou comprimento, pela letra A. E ele está representando a altura desse retângulo aqui, ou seja, o outro lado do retângulo, pela letra B. E o que é que ele diz aqui na letra A? Aqui, no primeiro exemplo, ele diz assim, ó, a expressão algébrica que representa a área do retângulo. Gente, como é que a gente descobre a área de um retângulo? A gente não multiplica a base vezes a altura. É assim que a gente descobre a área de um retângulo, base vezes altura. A base aqui está representada pela letra A e a altura está representada pela letra B. Então, nós vamos multiplicar a base vezes a altura. Então, nós vamos multiplicar A vezes B, correto? Então, vamos multiplicar A vezes B. Agora, preste atenção uma coisa. Olha só, aqui diz assim, a expressão algébrica que representa a área do retângulo ao lado é AB. Professor, mas você disse que é A vezes B. Muito bem. Agora eu vou explicar uma coisinha para vocês. Quando a gente tem duas letras coladas uma na outra, quando elas estão perto, duas letras diferentes coladas uma na outra, elas simbolizam que existe um sinal de multiplicação entre elas. Entendeu? Então, todas as vezes que vocês virem uma letra colada na outra, é porque elas estão se multiplicando, tá bom? Quando vocês não virem nenhum sinal entre elas, é porque existe um sinal de vezes, de multiplicação. Então, praticamente está explicado aqui. Ele disse, ó, a expressão algébrica que representa, ele não pediu para dizer o valor. O pessoal está passando um carro aqui, viu? Desconsidere aí o barulho. Então, vamos lá. Ele não está querendo, me diga quanto é a área. Ele não perguntou isso. Ele disse assim, a expressão algébrica que representa a área do retângulo. Então, eu estou representando a área do retângulo por AB. Por quê? Porque a base é A e a altura é B. Então, a área do retângulo vai ser A vezes B. Ou seja, AB. Muito bem, daí foi entendido. No segundo exemplo, ele diz assim, a expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo é
Olha só, pessoal, o que é perímetro? Na última aula, teve alguns exemplos que eu estava falando de radiciação. Teve alguns exemplos que ele falou o seguinte: na questão do perímetro, nós temos que somar todos os lados de qualquer figura geométrica. Então, nós temos que somar todos os lados dessa figura geométrica aqui. Ah, professor, mas ele só disse o valor desse lado e o valor desse lado. Gente, mas não é preciso ele dizer o valor de cima e nem é preciso ele dizer o valor desse lado aqui para a gente saber quanto é, né? Porque se esse valor de baixo vale A, o de cima vale A também. Se esse valor aqui do lado vale B, esse valor aqui do lado também vale B. Então, vamos somar. Se o perímetro não é a soma dos 4 lados, então vamos somar. Eu vou somar esse A aqui, mais B, mais A, mais B. Para ficar mais fácil, vamos somar as letras que são iguais. Eu vou pegar esse A aqui e vou somar com o A de cima, que não está aparecendo aqui. Futuramente eu vou fazer uma forma de escrever aqui para vocês, para ficar melhor entendido para vocês. Mas como está simples ainda, dá de vocês entenderem, mesmo sem visualizar. Aqui tem A aqui em cima e aqui embaixo também tem A. Então vamos somar A mais A. Quanto é que dá A mais A? A mais A é 2A, certo? Então vamos somar B mais B. B mais B é 2B. Então, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse ângulo? É eu somando 2A mais 2B. Por isso que ficou assim, ó, 2A mais 2B. Beleza, eu estou representando algebricamente o perímetro desse retângulo. Agora vamos continuar. O uso de letras para representar números, olha só, facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem matemática. Isso facilita a nossa compreensão de algumas coisas. Agora vamos ver esses 4 exemplos aqui. Preste atenção. Veja alguns exemplos. Primeiro, o oposto, olha só, o oposto do dobro de um número x somado a um número y. Aí vocês podem dizer, professor, não entendi nada que você falou aí. Vamos ler. O oposto do dobro de um número x. Vamos parar bem aqui. Vamos ler só essa parte bem aqui que eu já falei. O oposto do dobro de um número x. Gente, oposto. Essa palavra oposto lembra o quê? Que é aquilo que é ao contrário, né? Se é oposto de um número, quando a gente fala em um número, pessoal, a gente logo pensa que esse número é um número normal, um número positivo, por exemplo. Gente, pense em um número, vocês vão pensar 2, 3, 4, normal, né? Aí eu peço para vocês dizerem assim, qual é o oposto do número 2? Aí vocês vão dizer, professor, o oposto do número 2 é menos 2, correto? Então, quando eu falo oposto de um número, é porque eu quero saber qual é esse número ao contrário, ou seja, com um sinal ao contrário, sinal reverso. Então, o oposto do dobro, olha só, de um número x. Gente, qual é o dobro de um número x? Qual é o dobro de x? Para eu ter o dobro de x, eu tenho que ter quantos x? 2x. Então, se eu tenho 2x, só que é o oposto do dobro de x. Então, é o oposto de 2x. Quanto é o oposto de 2x? Está aqui, ó, menos 2x. O oposto de 2x é menos 2x. Beleza, ele continua. Somado ao número y. Eu vou somar com y, então eu vou botar mais y. Pronto, eu representei isso daqui que ele me falou bem aqui, através dessa expressão algébrica. Então, tá aqui, ó. O oposto do dobro de um número x. Sai bem aqui. Vou voltar aqui para vocês. Pronto, voltar aqui de novo. O oposto, pega aqui meu laser. Pronto, voltei. O oposto do dobro de um número x mais y. Pronto, está representado. Agora vamos olhar bem aqui, segundo exemplo. A diferença. Pessoal, em matemática,
Quando a gente fala diferença entre a terça, diferença quer dizer qual sinal matemático? Menos, não é? É menos. Então, a diferença é porque eu vou fazer uma conta de menos. Então, você já fica ligado. A diferença entre a terça parte de um número x. Olha só, pessoal, terça parte, no 4º ano, a gente começa a estudar a fração. Vocês têm que lembrar. Quando a gente fala essa palavra parte, a gente já lembra que é uma fração. E se é terça, é porque é o número 3 que fica lá embaixo. Agora, se eu falar triplo, é porque eu vou multiplicar por 3. Se eu falo terça, é porque eu vou dividir por 3, certo? Então, a diferença entre a terça parte de um número x. Olha só, terça parte de um número x. Então, eu vou pegar o x e dividir ele por 3. Pronto, peguei o x e vou dividir por 3. Mas é diferença, não é? Ele não disse a diferença. Então, se é diferença, é porque é conta de menos. Então, eu botei o menusinho aqui, ó. E o oposto de 5. O que foi que eu descobri bem que aqui em cima, quando eu falo o oposto, é porque é o contrário. Qual é o contrário do número 5? É menos 5, não é? Aí eu vou botar aqui, ó, menos 5. Mas por que eu botei parênteses, professor? E aqui em cima não ficou parênteses e aqui eu tenho que colocar parênteses. É porque esse sinal que está bem aqui no meio é menos. E agora eu sei que eu vou ter que colocar menos de novo, porque aqui tem o oposto, ó, o oposto de 5. 2 sinais iguais e nem 2 sinais diferentes. Não pode ficar 2 sinais juntos. Então, por isso que eu tenho que botar entre parênteses. Certo? Já deu de vocês entenderem. Mas eu vou explicar mais um aqui. Olha só. O inverso do dobro. Olha só. Inverso, professor. Quando a gente fala em inverso em matemática, a gente lembra fração também. Porque se eu falo inverso, é porque eu vou inverter. Aquilo que está em cima, eu vou colocar embaixo. E aquilo que está embaixo, eu vou colocar em cima. O inverso do dobro de um número x não nulo. Ou seja, se ele é não nulo é porque ele não é zero, né? Essa é só besteira, só para a gente entender que o x ele tem um valor. Então, vamos lá. O inverso do dobro de x. Qual é o dobro de x? A gente aprendeu agora. O dobro de x é 2x. Beleza. Só que ele quer o inverso de 2x. Se é o inverso, é porque o 1 vai para cima e o 2x vai para baixo. Muito bem, já deu da gente entender alguma coisa nessa parte aqui. Agora vamos para o valor numérico de uma expressão algébrica. Olha só, valor numérico de uma expressão algébrica. Agora vamos entender essas expressões algébricas que a gente acabou de ver aqui, só que colocando números no lugar das letras. Vamos ler bem aqui, ó, tá dizendo assim. Vamos recordar o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Para isso, considere a situação a seguir. Vamos lá. Ó. Em uma loja de brinquedos, encontram-se X patinetes. Ele não te disse o número de patinetes que tem lá. Tá bom? Ele não te disse o número de patinetes. E Y skates. Também não te disse o número de skates que tem lá. Então, a expressão que representa o número total de rodas, olha só. Agora aqui a gente tem que ficar ligado. Ele disse o número de patinetes? Não, mas ele disse que o número de patinetes está representado pela letra X. Aí depois ele falou que tem uma quantidade de skates, mas ele não me disse quantos skates tem. Mas o número de skates está representado pela letra Y. Beleza? Está representado pela letra Y. Beleza. Gente, vocês sabem o que é skate, vocês sabem o que é patinete, não sabe? Então, eu vou confiar que vocês sabem o que é skate, o que é patinete. Então, vamos lá. A expressão que representa o número total de rodas. Olha só. Um patinete tem quantas rodas? Tem 2 rodas. Uma na frente e uma atrás. Então, eu sei que o número de rodas de patinete é 2. Para eu saber o número de rodas que tem nessa quantidade de patinete, eu tenho que multiplicar. Olha só. Eu tenho que multiplicar o número de rodas que tem no patinete pela quantidade de patinete que eu tenho, correto?
Então, mas eu não sei, professor, quanto é a quantidade de patinete que eu tenho. Mas ele me diz que a quantidade de patinete é X. Então, eu vou multiplicar o 2, que é a quantidade de roda que tem no patinete, vezes o X, porque o X está representando o número de patinete que eu tenho. Mas, aí eu vou somar com a quantidade de rodas que tem nos meus skates. Os meus skates não é representado por Y? É representado por Y, beleza? É representado por Y. Quantas rodas tem no skate? Pessoal, no skate tem 4 rodas, 2 na frente e 2 atrás. Então, para eu saber o número de rodas que tem no skate, eu vou pegar essas 4 rodas e multiplicar pela quantidade de skates. Professor, eu não sei quando é a quantidade de skate. Mas a quantidade de skate eu posso representar pela letra Y. Então, por isso que ele colocou ó, 4Y, porque eu estou multiplicando o 4, que é o número de rodas, vezes o tanto de skate. Olha só, eu tenho uma expressão algébrica agora. A expressão que representa o número total de rodas. Ele está me dizendo o tanto de roda que eu tenho aí? Não, mas ele está representando através de uma expressão algébrica a quantidade de rodas. Pessoal, sabe quando é que eu vou saber a quantidade de rodas aí? Quando a quantidade de rodas que eu vou saber aí é quando ele me disser quantos patinetes eu tenho e quantos skates eu tenho. Ou seja, aí eu vou substituir no lugar do X e no lugar do Y. Que nele me disse bem aqui embaixo. Eu vou dar só esse exemplo para vocês, explicar esse exemplo aqui para vocês. Aí vocês dão uma pausa no vídeo depois. Aí olha bem que esse exemplo. Com base no que eu expliquei, vocês vão dar uma olhada bem que nesse exemplo para vocês entenderem, tá bom? Porque senão a aula vai ficar muito longa. Ela já está longa, inclusive. Agora vamos prestar atenção. Olha só. Ele disse assim, ó, se houver 12 patinetes e 15 skates, o número total de rodas será, olha só, 12 patinetes. Então isso quer dizer que esse 12 patinete vai ficar no lugar do X, correto? Se ele ficar no lugar do X, então eu vou tirar o X e colocar 12. Foi isso que ele fez, ele tirou o X e colocou 12. Então vai ficar 2 vezes 12. Mais, que é esse mesmo mais aqui, 4. Aí ele disse assim, e 15 skate. Então, no lugar do Y, eu vou colocar o 15 skate. Beleza. Deu igual a quanto? Ele multiplicou. 2 vezes 12, 24. Mais 4 vezes 15, 60. Aí agora eu vou somar. 24 mais 60, deu 84. Pronto, pessoal. Eu descobri que através dessa expressão, quantas rodas eu vou ter quando eu tiver 12 patinetes e 15 skates. Então, dizemos que o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 4y para x igual a 12 e y igual a 15 é igual a 84. Beleza? Agora, com base nessa explicação que eu dei para vocês, vocês dão uma pausazinha no vídeo, olha essa situação bem aqui e tenta entender ela só lendo vocês mesmos, tá bom? Tem esse outro exemplo aqui também, que vocês vão fazer a substituição. Eu vou dar só uma breve explicação aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou explicar aqui para vocês que vocês estudaram potência também. Então, vamos lá. Eu vou dar uma explicaçãozinha aqui para vocês. Preste atenção. Vamos calcular o valor numérico da expressão. Olha só, ele quer saber o valor numérico também da expressão. Só que ele foi e disse assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que ele quer saber o valor numérico, ou seja, ele quer saber quanto é que vai dar. Mas para eu saber quanto é que vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado, eu tenho que saber quanto é o a e eu tenho que saber quanto é o b. Tá bom? Ele foi e colocou, ó, o a vale 1 sobre 2. E o b vale quanto? 2 sobre 3. Pronto, eu já sei quanto é o a e eu já sei quanto é o b. Aí agora ele só substitui aqui, ó. No lugar do A, eu vou colocar 1 sobre 2. E no lugar do B, eu vou colocar 2 sobre 3. Eles não estão elevados ao quadrado? Então esse quadradinho fica aqui e esse outro quadradinho fica aqui.
tá bom? Aí ele responde toda a expressão direitinho, ó. 1 ao quadrado, coloca aqui, 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, ele coloca. Menos 2 ao quadrado, bota aqui. 3 ao quadrado, coloca aqui. Quanto é 1 ao quadrado, gente? É 1. E quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é 2 ao quadrado? 4. E quanto é 3 ao quadrado? 9. Beleza? Aí ele continua a expressão, termina lá a expressão. A gente resolvendo frações, isso que a gente aprendeu no 7º ano. E ele vai fazer o mesmo procedimento aqui na letra C também, substituindo. Essa daí, mesmo vocês olhando respondido, eu quero que vocês tentem responder, tá bom? Coloca esse mesmo valor aqui, no lugar do x, coloca o número 4 e tentem vocês sozinhos responder. Qualquer dúvida, na nossa próxima aula já vai ter atividade, a gente vai tentar responder, eu vou dar explicações também para responder como é que a gente vai responder a próxima atividade, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí. E na próxima aula a gente continua, vou dar explicações para vocês a respeito desse assunto, até a gente adentrar em outro assunto, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima.